Diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com os homens, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Feche os seus olhos nesse momento, por favor, curve a sua cabeça. Pai, queremos louvar o teu nome, queremos dizer que só o Senhor é Deus. Pai, que não seja diferente nessa noite, mas que seja a tua palavra ministrar no nosso coração, esquadrilhar tudo aquilo que precisa ser retirado, tudo aquilo que precisa ser tratado, ser curado, ser moldado, Senhor, porque só a tua palavra, ela tem o poder de nos transformar. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E como eu li nesse texto, não? Aqui, se puder botar um fundo, por favor. Como eu li nesse texto, vemos aqui um quadro de total degradação da raça humana. Amém? Todos entenderam. E a Bíblia diz que Deus chegou a um ponto de pensar de destruir essa raça humana. E é estranho ouvir isso, não, porque nós sabemos que Deus é o Criador dos céus, do universo, da terra. E quando ele terminou de criar tudo, ele falou: está faltando algo. Está faltando algo à nossa semelhança. E esse era você. Esse é você. Amém? Então ele criou Adão, como vocês todos sabem, mas Adão fez a escolha errada, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus tinha dado a direção para ele se alimentar da árvore da vida. E assim os olhos dele foram abertos, e vocês sabem toda a história, a serpente induziu Eva, e os dois caíram, aonde ali entrou o pecado no homem, no mundo. Amém? Então, por causa de toda essa maldade que regia naqueles tempos de Noé, Deus, ele se viu nessa decisão difícil, uma decisão séria. Eu creio que ali o coração de Deus balanceou, mas vocês precisam aprender que Deus é um Deus de justiça. Então ele precisou naquele momento colocar justiça naquele povo, naquela raça humana que totalmente estava indo para os caminhos que iam contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. E eles viveram lá 120 anos, e depois, como não bastasse, houve um juízo. E a única família que Deus salvou naquele tempo, onde Deus achou graça, foi a família de Noé. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que Deus separou ele para salvar a família, algo que Deus tem de mais precioso. Amém? Quero te lembrar isso. A família é a coisa mais importante que Deus criou na face da terra. Amém? Então você que representa uma família, leve isso a sério. Se sinta um privilegiado nessa noite. Amém? E agora abra comigo Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 37. Hoje vamos passear um pouquinho na palavra. Peço de vocês atenção. Amém? Que tenho certeza aquilo que Deus tem para repassar para vocês
é algo eterno. Amém? E diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Quantos sabem que Jesus está voltando? Quantos sabem que Jesus está voltando? Amém, glória a Deus. Uma igreja que está viva. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Graça, amém. Até ao dia em que Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Já falando de arrebatamento, amém, irmãos? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Então, você vê naquele momento, naqueles tempos de Noé, a maldade, como eu falei, era tão grande que Deus teve que trazer o seu juízo. Amém? Por isso, essa história, como essa aqui que a gente lê em Mateus, está dizendo que todos os momentos quando você vê, como foi na face da terra já, quando você vê a degradação máxima, vê a maldade máxima agindo na face da terra, isso é um sinal claro que Jesus vai julgar a terra, vai julgar a raça humana, vai julgar a humanidade. E isso reporta ao sinal da volta de Cristo. Amém, irmãos? Por isso precisamos estar vigilantes, precisamos ansiar a vinda de Cristo, precisamos, como a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas Ele há de acrescentar. Qual o mandamento que Ele diz aqui? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas há de acrescentar. Só que a humanidade, desde a fundação da terra, desde lá de Noé, continua buscando a sua justiça. Amém? E você vê que o homem sem Deus, ele é nada. Que o homem sem Deus é um ser monstruoso. É um ser que você não tem a mínima ideia daquilo que ele possa fazer, porque ele vai ser direcionado diretamente pela mente satânica, por Satanás, o nosso adversário, o adversário da nossa alma. Amém? Por isso, desse alerta de Deus, de tudo aquilo que estamos vivendo, através da sua palavra. Amém? E naquele momento, infelizmente, Deus teve que encerrar aquela raça humana. Isso mostra que para Deus tudo tem um limite. Amém? Deus é um Deus de amor. A gente prega aqui, Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de oportunidade, mas tudo tem um limite. Mas eu não vim aqui acusar, não vim aqui falar de juízo de Deus para a sua vida. Eu só vim aqui para te lembrar que você é filho amado do Pai, e que esse é o momento oportuno para você se autoexaminar, para você refletir
daquilo que você tem feito até hoje, com a graça de Deus, com aquilo de mais precioso que Ele deixou, o Espírito Santo de Deus. Você sabe ou não, você hoje é o templo do Espírito Santo. Você representa, você carrega o próprio Deus. Amém? E eu creio aqui que tem uma geração eleita, amém? Não será como a geração de Noé. Todos aqui irão reinar, porque eu creio, quando Deus envia um profeta para falar, para ministrar sua palavra, é porque isso mostra que Ele nos ama. E o bom Pai que é Deus, Ele exorta aquele que Ele ama. Então eu creio que todos aqui são filhos amados, amém? Então preste muita atenção nessa palavra. Pode colocar para mim, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 31. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aos romanos, amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Achei isso interessante. O homem, ele detém a verdade pela injustiça. Quando Deus, ele faz todo o contrário. Ele rege a verdade porque ele é a própria justiça. Amém? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem em seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, ora conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Agora, lança para mim rapidinho, Romanos 2, do 1 ao 6. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas que quer que sejas, porque no que julgais a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Pula comigo agora no 5, versículo 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, não? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? E a palavra de Deus, ela nos confronta. Para quê? Para criar dano? Não. Para gerar vida. Amém?
Então não receba a palavra como juízo, não receba a palavra como acusação, mas receba a palavra hoje como vida. Deus está te dando vida, Deus está te restaurando, Deus está te dando visão daquilo que nós temos feito, com aquilo que Deus nos entregou até os dias de hoje, porque eu creio que Ele está nos elevando ao nível maior de fé, ao nível maior de coisas extraordinárias que Ele vai fazer aqui como Igreja Evangélica Pão da Vida, amém? E Deus vai precisar de você também, amém? Você ainda que não é um pastor, você ainda que não é um discipulador, você ainda que não é um líder, nem um líder em treinamento, nem em casa ainda você tem, mas nós já declaramos e profetizamos, Pai, que já está tudo pronto, amém? Já está tudo feito, amém? Células já estão prontas no mundo espiritual. O líder da tua casa, da tua célula já está vindo, já está pronto, amém? Receba isso no teu espírito. Mas aqui, resumindo, aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, literalmente mostrou o homem sem Deus. Você percebe, o homem sem Deus, ele chega a falar, é trapo de imundícia. E o próprio Deus permitiu, entregou a ele mesmo. Então o homem, ele foi entregue, o homem sem Deus foi entregue às suas próprias paixões, amém? As suas concupiscências, suas iniquidades. Quantos, até a sua vinda, nós estamos aqui pregando o Evangelho, trazendo o reino de Deus, anunciando as boas novas, mas quantos, eu creio que cada um aqui, foi rejeitado? Quantos aqui já se deparou com pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus? Mas eu creio que Deus é poderoso, amém? Que Deus é um Deus de oportunidade, amém? É um Deus de esperança, e Deus há de nos capacitar. Deus é aquele Deus que troca o coração do homem de pedra para um coração de carne, como foi para os novos batizantes, amém? Deus nessa manhã trocou vossos corações, amém? Creia nisso. Deus colocou um coração novo, amém? Não receba acusação de ninguém, mas fala para ela, quem me salvou, quem morreu por mim naquela cruz, foi o Rei dos Reis, Cristo Jesus, amém? Então, vê como é impressionante, todo esse raciocínio você vai entender porque a gente está passeando hoje na palavra de Deus, tem tudo um propósito. Estou mostrando para vocês alguns motivos pelos quais a maldade cresceu no tempo de Noé e continua crescendo nos tempos de hoje na terra, amém? Em primeiro lugar, entendemos que a maldade chegou ao ponto que Deus teve que destruir a raça humana na terra, salvando-nos apenas Noé e a sua família. Depois, quando estiver acontecendo como nos dias de Noé, ele vai ter que voltar como juiz, e vai acontecer de novo, amém? Ele vai vir, ele vem, não? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Em Romanos nós lemos, a Bíblia explica porque a maldade cresce, pelo coração duro do homem. O homem cheio de si, o homem cheio de ego, na verdade ele está cheio da semente de Satanás. Ele está sendo direcionado pelo diabo. E nós sabemos o fim que foi do diabo, não? Ele tentou almejar o trono de Deus, do Altíssimo, e ao pensar ele subir, ele foi lançado novamente para a terra, não? Por isso que a terra jaz do maligno, jaz dele. Deus deu essa permissão, essa autoridade, porque tudo é de Deus, amém? A terra é de Deus, mas Deus expulsou ele aqui nessa terra. Então, que isso sirva para a nossa vida, irmãos. Você vê todos aqueles que rejeitaram, você vê o fim deles. Eu acredito que a maior rejeição do homem, da raça humana, nós como homem, é o abandono de Deus, amém? Jesus, ele sentiu um pouquinho isso, lá na crucificação. Foi o único ato, mas ali tinha todo um propósito de Deus, que ele chegou a clamar, Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas ali tinha todo um propósito. Naquele momento Deus tinha que ter esse abandono, essa divisão. Deus com Jesus ali na cruz, porque todos os pecados, todos os teus pecados, todas as suas iniquidades, todas as suas concupiscências da humanidade foram lançados sobre eles, amém? Ele foi o Salvador, ele é o Salvador, amém? Por isso, naquele momento houve essa separação de Deus e Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele se tornou Cristo Jesus, amém? Aquele que tem o poder sobre todas as coisas, amém?
nos céus e na terra. Então, tudo tem um propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E eu queria ler com você rapidamente Mateus capítulo 11. O tempo avança rápido, mas Deus vai dar graça. Amém? Mateus capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Se puder. Já colocou, ele é fera. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Aqui vemos outro quadro de total degradação humana. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Amém? O nível que eles chegaram de perversão. Todos sabem, não? As pessoas chegaram a um ponto de ter relacionamento, querendo ter relacionamento com os anjos, Getúlio? Que é o nosso teólogo, nosso mestre. Que era tão grande que também Deus, ele teve que fazer justiça. Ele teve que intervir como juiz naquelas pessoas. Amém? E você vê, porque ele relembra dessa história e fala aqui que para Tiro e Sidom ele agirá com menos rigor, porque Deus é um Deus, ele é um Deus justo, irmãos. Amém? Para que o povo de Sodoma e Gomorra não pudesse dizer que Deus não teria agido da mesma forma, Deus falou para eles que teria que descer o juízo sobre eles. Amém? Então Deus trouxe o juízo sobre Sodoma para cumprir a palavra dele, porque Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que ele fala na sua palavra. Amém? Então, eles viveram cheios de maldade e destruição, como nós. Tem igreja, milagre, e Deus não os destruiu a Tiro e Sidom. Amém? Não tem como Deus não trazer juízo quando a maldade chegar a um nível desse. Mas eu percebo que tudo para Deus tem, como eu falei, tem um limite. Tudo para Deus tem um momento. Amém? Por isso que nossos pastores aqui, nós não abrimos mão da palavra de Deus. Nós pregamos sim a palavra de Deus, a graça, mas nós não nos corrompemos. Amém? Lá em Atos diz, o apóstolo Paulo diz, se vier um anjo pregar um outro evangelho diferente daquele que eu tenho vos pregado, seja anátema, seja maldito. Porque quem foi maldito? Quem foi maldito? Jesus na cruz. Jesus foi maldito. Então todos os teus pecados, todas as iniquidades, todas as concupiscências da humanidade, ele já levou sobre si. Cabe à humanidade agora reconhecer ele. Cabe à humanidade agora entender que não há outro caminho, senão Jesus. Amém? João 3,16, não sabe a cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E tudo a ver, nós estamos falando de eternidade, de reinar. Cultura do reino. Cultura do reino é o crente vencedor, é o crente que vai reinar após após Jesus te salvar, após você se batizar. O que agora você vai fazer? Parou por aí? Não vai testemunhar aquilo que Deus tem feito? Não, agora é de você vir juntamente conosco, reinar conosco, pregar o evangelho, trazer o reino de Deus, edificar o reino de Deus aqui nessa terra, para que, como foi contigo que alguém pregou para você, você agora também pregue para essas pessoas que estão lá sofrendo. Tem pessoas sofrendo aí fora, irmãos. Não é por acaso que Deus está trazendo essa palavra. Tem muitas pessoas a serem alcançadas, muitas pessoas a serem salvas, e Deus conta comigo e com você. Amém? Então, eu avaliei no meu coração, eu fiz algumas perguntas, eu queria repartir com você. Amém? O que se espera de nós como igreja? Será que a maldade tem crescido em nossos dias?
Será que a perversão do homem tem avançado? Será que o homem tem vivido hoje contrário à natureza das coisas que Deus criou? Eu acho o cenário que a gente vive atualmente, acho que estamos chegando aos 2 anos, ano que vem, março, não, já acho no finalzinho do ano de 2 anos atrás, me parece, a pandemia, estão me ouvindo? Que está baixo aqui. Começou a pandemia e para mim foi um sinal claro dos sinais da volta de Cristo. Sinal claro daquilo que o homem regido pela mente satânica, adâmica, a mente contrária à vontade de Deus, através dos homens, dos líderes mundiais, vem agindo na face da terra. E qual é o intuito deles? Destruir o homem, destruir você. Então imagina você sem Deus, no mundo caído, no mundo que não tem nada a oferecer, um mundo que chega a dizer é podridão. Por isso nós, graças a Deus, pela graça de Deus, que Deus tem levantado homens de Deus, como nossos pastores, nossos discipuladores e líderes, incansáveis, inabaláveis perante as dificuldades, a adversidade que tem se levantado contra nós, porque tudo isso, irmãos, realmente é para parar a igreja. Tudo isso é para levar mais homens para o inferno, tá? Não posso te esconder isso. Mas nós somos a igreja que Deus levantou. Nós somos a igreja que Deus levantou para anunciar o evangelho. Nós somos a igreja que vai trazer o reino dele. Nós somos aqueles que vai edificar o reino de Deus. Amém? E você vê que tudo que o homem faz é contrário, não como lemos na palavra, aquilo de tudo precioso e lindo, que é a família, você ter os pais com os filhos, brincando, todos aqueles princípios que Deus nos ensinou na sua palavra. E o diabo, porque ele já perdeu, ele já é condenado, ele não fica feliz, então ele quer tragar outros junto com eles, então ele quer deturpar. Você vê aí, não? A confusão que ele está fazendo, a desconstrução no meio familiar. Meu Deus, é só você ver a TV, ver a mídia, ver a internet, ver o jornal. Está tudo aí, tudo claro, tudo nítido. Essa ideologia de gênero com força vindo, trocando aquilo que Deus criou, mudando o nome de família, fazendo uma confusão nas cabeças das crianças. E cabe a você, pai, mãe, cuidar dos teus filhos, ver o que ele está vendo, ver o que ele está falando, ver daquilo que ele está se alimentando. Porque o mundo lá fora vai pregar tudo o contrário que a gente ensina aqui. Vai pregar tudo o contrário que as pastoras, as tias ministram todos os domingos nas células para vossas filhas, para os vossos filhos. Pedofilia crescendo, junto com homossexualismo, lesbianismo. E nós como igreja, irmãos, não podemos nos silenciar. Amém? Deus pode contar conosco? Deus pode contar com você? Não podemos estar em silêncio. Precisamos, com toda a autoridade que Deus nos outorgou, pregar o evangelho. Porque quando você fala, o reino dele vem. E não há nada que possa resistir ao poder do evangelho. O evangelho de Deus é o poder de Deus aqui nessa terra. E esse poder de Deus, ele só vai sair, ele só vai se manifestar quando você abrir a sua boca. Amém? Lindo, pode passar rapidinho aquele vídeo, eu vou apagar aqui. Preste muita atenção. Isso é atual, chegou lá da Itália. Não vai passar no Facebook, o pastor orientou, só aqui internamente. Mas preste atenção, pode apagar ali atrás, por favor? Olha como, só um segundo, olha como a agenda está se movendo. Eles estão com força, mas nós temos a força, que é a alegria do Senhor, amém? Pode passar.
Como você está vendo, não, aí na Itália, mas é um movimento no mundo inteiro, eles querendo empurrar de qualquer jeito que isso é normal. Mas isso não é normal. Normal é a sua família. Normal é o homem e a mulher. Mas infelizmente estão passando. E você vê até de uma grife, não vou ficar aqui mencionando, muito famosa, importante, de todos os jeitos, eles querem empurrar a goela baixa essa mentira do diabo. Mas aqui tem uma igreja, amém? Tem uma igreja viva, amém? A igreja está aí, irmãos? Dá um glória a Deus, aleluia. Nós somos aqueles que vão arrombar as portas do inferno, amém? As portas do inferno. O inferno não há de prevalecer contra nós, amém? Quando vai ali um profeta, quando ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem quem resista, porque quem vai é Cristo Jesus na tua frente, amém? Então veio um clamor no meu coração. Passa para mim Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu fiquei indignado quando chegou esse vídeo essa semana. Repassei até na liderança. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem. Se esse vídeo chegou, é para nos ativar mais ainda como crente, como líderes, como pastores, como discipuladores, que estamos no caminho certo. Se tem 5 vidas aí, é porque nós rompemos, é porque nós arrombamos as portas do inferno, amém? Nós não paramos, pastor Alexandre e pastor André. Nós na pandemia, nós seguimos aí com toda a igreja, Deus criou, abriu novas células, novos líderes, e aqui tem uma igreja cheia para a glória e honra de Deus, amém? Então eu quero dizer que você está no caminho certo, você está no lugar certo, na igreja certa, com as pessoas certas, amém? E diz assim, veio esse clamor dentro de mim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler todo mundo? Ao meu 3? 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, glória a Deus, um aplauso para Jesus. O vencedor é aquele que anseia a vinda de Cristo. Você tem ansiado a vinda de Cristo? Anseia a vinda de Cristo. É tanta maldade nessa terra. Se nós não pregarmos o evangelho, vai demorar mais um pouquinho. Por isso que nós estamos indo lá em Goiânia. Deus ministrou isso, eu creio, no coração do pastor Luísio, e testificou no nosso, que o ano que vem é um ano da aceleração, apressando a volta de Cristo. Quanto mais você pregar o evangelho, que seja na sua casa, que seja na sua célula, no seu trabalho, na sua faculdade, no supermercado, até no velório. Pastor Alexandre é expert nisso. Eu admiro ele. É uma boa semente que vai ser plantada no coração de alguém que talvez ali pensou em desistir, desanimou, pensou em se matar. E Deus, no lugar de morte, tá levando vida. Amém? Então, abra sua boca. Amém? E eu queria, rapidamente, para a gente conseguir... É só introdução, irmãos. Meu Deus. Eu queria... Em primeiro lugar, são três coisas que eu queria deixar para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho do crente vencedor, da cultura do reino. Amém? Deus vai me capacitar, eu acho que tenho 15 minutos. Amém, pastor? 15 minutos, me dá uma gordura. Primeiro lugar, devemos anunciar o reino. Amém? Lucas 4, versículo 43 diz: ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Você foi separado para pregar as boas novas. Saia com essa certeza. Você não é o fruto do acaso. Deus te escolheu antes de você sair do ventre da tua mãe. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes de você sair da madre, Ele já tinha te escolhido para cumprir o propósito dEle. Amém? Fica com essa certeza. Juntos precisamos pregar, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus, que é o poder de transformação. O único que consegue converter o coração de pedra em um coração de carne. Amém? As pessoas estão sofrendo, como eu falei, e a única esperança nessa terra é você pregar no Evangelho. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu serei contigo.
Não tenha medo. Amém? Agindo Deus, pedirá. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Nós andamos contra a mão do mundo. O mundo está pregando uma coisa, morte. Nós estamos pregando vida. Amém? Então, não perca nenhuma oportunidade. Amém? Segundo lugar, como eu já mencionei, precisamos trazer o reino de Deus. O reino é o próprio Deus governando sobre o seu povo. Amém? E Ele vai governar como? Através dos pastores, através dos discipuladores, através dos líderes de treinamento, através da célula. Amém? Quantas células Deus abriu na Curicica? É o reino dele que foi instaurado. Amém? Através de quem? Através de você que não parou. Amém? Então não desista. Abra comigo Mateus capítulo 12, versículo 28. E como vai ser manifesto, como você vai perceber que o reino de Deus chegou? Leia aí comigo. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até você. Quantas pessoas nessa pandemia até hoje oprimidas, você foi anunciar o Evangelho, trouxe o reino de Deus, e quanto delas foram libertas? Isso é o reino de Deus já atuando na terra através da sua vida. Amém? Então, quando você expele um demônio exercendo a autoridade de Deus, é chegado na prática, na vida daquela pessoa, o reino de Deus. Amém? E eu queria perguntar para vocês, fazer algumas perguntas. Você anunciando o Evangelho, você tem percebido isso na sua vida? Pessoas têm sido alcançadas através do você anunciar o Evangelho de Deus, o reino. Na tua célula, as vidas têm sido alcançadas, as pessoas têm sido tocadas. Você tem que orar, amém, irmãos? Temos que orar para que o poder de Deus se manifeste na vida daquelas pessoas que estão sofrendo. Então fica essa reflexão. Você tem sido esse canal de Deus para anunciar o Evangelho? Ou você, nesse momento de dificuldade, essa ideologia que ronda aí, tem te travado? Mas em nome de Jesus, irmãos, eu creio que Deus me trouxe aqui para te impulsionar e dizer que você está no caminho certo, não desista. Amém? Precisamos estender o reino de Deus, precisamos alargar o reino de Deus. O pastor e os pastores estão pregando aí para um prédio novo. O povo está chegando, nós cremos, mas o povo vai chegar pela graça de Deus, mas precisamos anunciar o Evangelho. Amém? Não enterre o seu talento. Irmãos, uma coisa que Deus tem ministrado na minha vida, a cada dia eu falo: Deus, reveja isso, me ajuda. Irmãos, quando nós estamos ao lado de alguém, você vê ali o pecado florescendo, as más conversas, e você não está mais sensível, aquilo ali não te incomodar, que isso fica de um alerta para nós. Temos que estar incomodado com isso, porque se não está incomodando, se você está no meio de pessoas e ali está tendo conversas que não condizem com a palavra de Deus, eu quero te dar um alerta para você: a tua santidade está baixa. Reflita nisso, amém? Reflita nisso, que Deus ministrou isso no meu coração. Nós precisamos ser sensíveis, porque nós somos aqueles que anunciam o Evangelho. Então, se está tendo uma mal conversa, chega pregando o Evangelho de Deus. Anuncia o reino de Deus, que todas as trevas ali vão ser dissipadas. Amém? Terceiro lugar, devemos edificar o reino de Deus. Como foi falado, João Batista, ele anunciou o Evangelho, era a voz do deserto. Ele clamou e ele pregou arrependimento. Depois veio Jesus. Jesus, ele trouxe o reino de Deus. Mas agora precisamos estabelecer o reino de Deus. E eu louvo a Deus pela nossa igreja.
estudando essa palavra. Porque Deus mostrou que nós somos essa igreja. Nós somos a igreja da cultura do reino. Porque nós colocamos em prática tudo isso que está aqui nesse estudo, nessa palavra. Amém? Porque nós somos daqueles que anunciamos o evangelho, levamos pessoas ao encontro, chamamos ela para uma célula, para um mega evento, para um evento point. Quantos eventos? Marca Radical, culto jovem, conferência, encontro com Deus, encontro kids. E nós temos pregado o evangelho. Nós temos levado até essas pessoas o reino de Deus. E nós depois, através de cursos, maturidade, CTL, nós temos dado continuidade na obra de Deus, estabelecendo o reino de Deus. Isso é estabelecer o reino de Deus, você ensinar a palavra de Deus, de você praticar a palavra de Deus na vida do outro. Ide e fazei discípulo. E a nossa igreja, pela glória de Deus, é uma igreja que ama a vida, que tem ensinado a palavra de Deus e que tem feito e levantado discípulos e líderes conforme o coração de Cristo. Amém? Precisamos, é como estabelecer o reino de Deus, veja como uma guerra, irmãos. Você vê aí aquele ditador coreano, não? Toda hora dizendo que vai lançar uma bomba. Você vê toda hora ele ameaçando a humanidade, porque infelizmente ele é dirigido pelo diabo, ele é dirigido pela semente satânica. Então ele não tem discernimento, não tem direção que vem do alto. Então veja, o reino de Deus, você estabelecer o reino de Deus, edificar ele, é a mesma coisa de uma guerra. Há um confronto. E você só vai entrar na guerra quando você confrontar as trevas, os impérios das trevas. Amém? Só vai ter libertação, porque não podemos falar aqui, mas nós vemos muito isso, não no encontro. Ali porque o reino é estabelecido, porque acontece cura, libertação, porque o reino das trevas, o império das trevas é confrontado com o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Pessoas que impõem ali as mãos, pessoas que oram, pessoas que jejuaram, pessoas ali posicionadas, santas, pessoas que entenderam o chamado que elas têm. O império das trevas, ela não pode resistir. Amém? Aí você vê a libertação, a cura da pessoa, a pessoa volta uma nova criatura. Amém? E tem pessoa aqui que não foi para o encontro com Deus ainda? Amém? Vai ser em março, pastor, o nosso próximo encontro? Já faça a sua inscrição hoje, amém? Em nome de Jesus. Deus tem um novo de Deus para a sua vida, amém? Não atrase um novo de Deus para a sua vida. E então, dizendo para vocês, o reino de Deus, a cultura do reino é algo espiritual, amém, irmãos? E ele veio, ele virá, e ele vive agora dentro de você, amém? Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, estamos encerrando, do versículo 6 ao 10, que eu quero te dar uma boa notícia. Dá uma acelerada. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. O iníquo aqui, irmãos, é o homem que será dominado totalmente pelo diabo. É o próprio diabo em pessoa que atuará aqui nos últimos tempos na terra. Amém? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para o que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, irmãos? E não sei se todo mundo sabe, mas aquele que detém o iníquo, que é o espírito do anticristo que já vem atuando, que é o próprio diabo em pessoa que vai se personificar no homem, vai ser esse grande líder, influente,
mas como falou ali, fazendo sinais com poder, prodígios, mas é mentira. Ele é mentiroso. Amém? Sofisma. A palavra sofisma é uma mentira em forma de verdade. Ele lança sofisma, muitas vezes, na nossa mente e na sua mente. Amém? Para te acusar. Dizendo que você não é filho amado, mas você é filho amado. Dizendo que você não merece. É verdade, você não merece mesmo, mas o favor de Deus te alcançou. Amém? Então isso se chama sofisma, mentira. Mas aquele que detém o iníquo, você sabia que não é o Espírito Santo? Você sabia disso? Não é o Espírito Santo. Porque haverá grande tribulação e ficarão crentes aí nessa terra. E ele vai precisar atuar ainda, o Espírito Santo. Eu queria dar uma notícia para você, e pela fé eu quero que você levante a sua mão. Aquele que contém o iníquo, levanta a sua mão. Aquele que contém o iníquo são os filhos varões. É você. Filho varão é o vencedor. É o crente vencedor. Aquele que não abriu mão. Aquele que ora. Aquele que jejua. Aquele que é santo. Aquele que tem caráter. Aquele dentro da igreja que confronta o diabo. Esse é o filho varão. Esse será arrebatado. Porque nós sabemos, o Carlinho vai dar aula aí, Carlinho, o arrebatamento e a volta de Jesus, amanhã. E você que ainda não fez o curso de maturidade, já se inscreva no próximo, onde Carlinho vai te ensinar sobre tudo isso. Mas eu quero declarar, irmãos, e eu junto com você, eu não vou ficar aqui no arrebatamento, eu não vou ficar aqui após o arrebatamento. Você homem, você mulher, você é esse filho varão, mais que vencedor, que teve a revelação, que entendeu o que é a cultura do reino. Então, irmãos, não deixa nada te parar, não deixa nada te acusar. Amém? Deus te colocou no meio de príncipes, de princesas. Qualquer dúvida que você tiver, fala conosco. Amém? Como Deus tem feito na nossa vida, Ele vai fazer na sua vida também. Não nos veja como melhor que você, mas nos veja como exemplo em Cristo para a sua vida. Amém? Eu queria rapidamente 5 pontos, rápido. Então, o reino de Deus, como eu falei, a cultura do reino é algo espiritual. São 5 pilares. O reino de Deus, a cultura do reino ele é eterno. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. B, o reino de Deus, ele é espiritual. Romanos capítulo 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas estão perdendo tempo aí com comida, com bebida, com trabalho, com faculdade? Não que você não vai fazer isso, amém? Porque a própria palavra diz que muitos se darão em casamento, muitos estarão trabalhando, 2 estarão no campo, mas o teu foco primeiro tem que ser o reino de Deus, amém? O teu foco primeiro tem que ser buscar e trazer o reino de Deus aqui nessa terra, amém? Porque ele é espiritual, irmãos, não posso te enganar. A cultura do reino, ela não é carnal, ela é celestial, amém? Então não viva o reino de Deus carnalmente, como algo terreno, como algo passageiro, amém? Mas viva ele com intensidade, viva ele como algo que você vai viver eternamente com Cristo, amém? Ponto C, o reino de Deus é interno. Lucas capítulo 17, estou finalizando, do versículo 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de você, está dentro de vós. Deus te deu através de Cristo, Ele te deu o Espírito Santo, o Consolador, o Salvador, e Ele está dentro de você. Pastor Alexandre, Ele está dentro de você, amém? É Ele que tem feito a diferença na sua vida, na minha vida, amém? Glória a Deus. O reino de Deus é de poder, amém? Nada contra. Não adianta você ser um teólogo, mas não ver o poder de Deus. A palavra de Deus diz: o povo perece por falta de conhecimento, e por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus.
para você ver que o poder de Deus, ele é importante sim na cultura do reino. É importante sim quando você for anunciar o evangelho, porque senão você vai ser só um conhecedor de logos. Mas Deus, a palavra de Deus, ela é rema, ela é poder. E quando você abre a sua boca, vida é restaurada, vida é alcançada. O reino de Deus, ele é expandido. O reino de Deus alcança aqueles que estão perdidos. Amém? E por último, a Bíblia fala que o reino de Deus é amor. Amém, irmãos? A gente não podia encerrar diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se o reino de Deus não for traduzido em amor, não é reino de Deus. Pode subir o pessoal do louvor, por favor. Eu vou trazer aqui para finalizar o exemplo do casamento. Irmãos, se no casamento não reinar Cristo, se houver falta de cruz, não vai continuar existindo. Um casamento sem Cristo, sem a negação, se você não querer sofrer um dano para que o outro possa viver, para que o outro possa gerar nele vida, seu casamento vai acabar. Mas pela graça de Deus, nós somos daqueles que estão cheios do amor de Deus. Amém? Nós somos daqueles que estão impregnados com o amor de Cristo, aqueles que tiveram a revelação do amor do Pai, o amor ágape, o amor incondicional. Amém, irmãos? Então, creia nessa verdade. O diabo, ele pode fazer muitas coisas, mas sabe uma coisa que ele não pode fazer? É amar. O diabo, ele pode fazer muitas coisas aí, através dos homens, sem Deus, mas ele não sabe amar. Então, para resumir, amar é coisa do reino de Deus. Você tem amado o teu próximo? Você tem amado seu esposo, sua esposa, seu filho, seu inimigo? É fácil amar aquele que a gente ama, é? Mas o maior dom de Deus é nós amarmos e bendizemos aquele que nos odeiam. Amém. Aqueles que nos magoaram, aqueles que nos entristeceram. Aí sim, você vai trazer o reino de Deus. Aí sim, essa vida vai ser alcançada. Assim, essa vida vai ser restaurada. Essa vida vai reconhecer que Deus é na sua vida. Assim você vai expressar os frutos do Espírito. E todos os frutos da carne vão ser decepados na sua vida. E podem dizer, essa pessoa vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus para mudar o coração do homem sem Cristo. Amém?